e na batalha entre os dois, a carne prevalecer. Sabe aquela conversa de que, é só hoje, é só uma festinha entre amigos? Você pode cair e não se levantar mais. Por isso, não podemos brincar. Mas o que significa, em termos práticos, ser guiados pelo Espírito ou ser dominado pela carne? Mesmo que pratique uma, não herdará o reino de Deus. O texto fala o fruto, não fala os frutos, como muitas vezes nós falamos. E esse alimentar está intimamente ligado à meditação na palavra de Deus. Não é que você age com paciência, você se torna paciente. Isso é ter o fruto do Espírito. A pessoa era indomável, todo mundo tinha medo dela e de repente ela se transforma em uma pessoa completamente amável, agindo com atitudes condizentes com o evangelho que a gente diz seguir. Infelizmente, as gerações que vão surgindo vão perdendo o hábito de ler a Bíblia. Você não tem noção o quanto isso vai trazer de benefício para a sua vida. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Sabe aquele argumento de que eu não consegui me controlar? Em outras palavras, quer dizer, eu alimentei mais a carne do que o Espírito. E na batalha entre os dois, a carne prevalecer. O texto diz, eles estão em conflito, estão no tempo presente. É uma batalha constante, por isso precisamos estar vigiando. Sabe aquela conversa de que, é só hoje, é só uma festinha entre amigos, eu só vou porque uma amiga minha insistiu muito. Nessa de alimentar só hoje a carne, você pode cair e não se levantar mais. Por isso, não podemos brincar. Mas o que significa, em termos práticos, ser guiados pelo Espírito ou ser dominado pela carne? Vamos ver primeiro a pior parte. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ponto e vírgula. Idolatria e feitiçaria, ponto e vírgula. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, ponto e vírgula. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ponto. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que os que praticam, ou seja, é um modo comum de comportamento, um hábito. Pode acontecer de quem não pratica essas coisas em algum momento fraquejar e acabar cometendo, porque não vigiou, porque por um momento alimentou mais a carne do que o espírito. Mas se houver arrependimento genuíno pela falha cometida, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas só se confessar e deixar não pode se tornar um hábito. Outro ponto a se observar é que Paulo os colocou em grupos. Pecados ligados ao sexo, falsos deuses ou algo parecido, sentimentos ruins, perda de racionalidade. Eles estão juntos porque eles têm uma certa semelhança. É como se fizesse parte da mesma família. Assim como essas atitudes condenadas pela palavra de Deus se refere ao hábito da pessoa, o fruto também se refere ao hábito dela, só que com atitudes aprovadas por Deus. O texto fala em obras da carne, no plural, ou seja, são atitudes que podem acontecer separadamente. A pessoa pode praticar uma e não praticar as outras. Não necessariamente vai praticar todas, mas conforme Paulo falou, mesmo que pratique uma, não herdará o reino de Deus. Já o fruto é o oposto disso, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim como tem os dons, tem o fruto que também é dado pelo Espírito Santo. O texto fala o fruto, não fala os frutos como muitas vezes nós falamos. Mas se é o fruto, porque tem várias características? Porque é um conjunto, não é individual. Imagine se eu sou amável e não tenho nenhuma paciência. Ou se sou pacífica e não sou fiel. Fica meio incoerente dizer que eu tenho fruto do Espírito. Ou se tem todos, ou não se tem nenhum. Ao contrário dos dons que são dados pelo Espírito sem nenhum merecimento da pessoa, o fruto é consequência das nossas atitudes.
é consequência do quanto a gente alimenta o espírito. E esse alimentar está intimamente ligado à meditação na palavra de Deus e à obediência a essa palavra. Além de outras coisas que alimentam o espírito, como a oração, como a adoração, como o jejum. Esse fruto é de dentro para fora e não de fora para dentro. Já vi pessoas dizendo que quando você estiver numa situação complicada, pergunte para você mesmo, como Jesus faria? Isso é de fora para dentro. Nem sempre você vai ter tempo suficiente para isso, nem sempre você vai ter equilíbrio emocional para isso. Ou seja, é uma coisa forçada. Dessa forma, você está se forçando a ser manso, você está se forçando a ser paciente. O fruto não é uma forçação, é natural. Não é que você age com paciência, você se torna paciente. Imagine a cena. Em uma discussão acalorada, você trancando os dentes, com os punhos cerrados, dizendo para você mesmo, eu preciso me controlar. Jesus não agiria com grosseria, eu preciso me controlar. Que sentido tem isso? Você não age com grosseria, mas você fica se corroendo por dentro. Porque a mansidão não faz parte de você. Eu tinha um colega que às vezes alguém discutia com ele, na verdade, discutia sozinho porque ele não falava nada, mas às vezes no dia seguinte ele aparecia com um coágulo de sangue no olho. Ele era considerado uma pessoa mansa, mas será que ele era manso mesmo ou era uma fachada? Um outro colega que era o oposto dele, que vivia discutindo com as pessoas, quando o via com a bola de sangue no olho, ele dizia, você não fala nada, mas o olho pipoca. Vê se eu fico assim. O que finge ter um controle que não tem, não tá certo, mas o que é descontrolado também não tá certo. O certo é ter o equilíbrio do fruto do Espírito Santo. Agora imagine a mesma cena, você tendo o fruto do Espírito. Nessa mesma discussão, você serena, aguardando a pessoa terminar de falar, e então você diz, ok, você tem razão, ok, vou pensar sobre isso, ok, a gente conversa depois. E por dentro, você em paz. Isso é ter o fruto do Espírito. Com certeza não vai pipocar nada no seu corpo, porque você não sufocou nada. É isso que acontece com muitas pessoas que se convertem. Elas são verdadeiramente transformadas. A pessoa era indomável, todo mundo tinha medo dela e de repente ela se transforma em uma pessoa completamente amável. E sabe por que isso é comum no início da conversão? Porque no início você está com mais sede das coisas de Deus. Porque você lê a Bíblia diariamente, porque você ora diariamente, porque você louva com mais frequência, você alimenta o espírito mais do que a carne. E se não vigiarmos ao longo dos anos, a gente vai parando de andar pelo Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas o que é andar pelo Espírito? É agir sobre o comando não da nossa natureza má, que é a nossa carne, mas sobre o comando do Espírito Santo. Agindo com atitudes condizentes com o evangelho que a gente diz seguir. Mas o que eu preciso fazer para andar pelo Espírito é o que vimos atrás, alimentá-lo. E o principal alimento é a palavra de Deus. Ah, jesuíta, de novo, a mesma coisa? Sim, porque isso precisa entrar na nossa cabeça. Infelizmente, as gerações que vão surgindo vão perdendo o hábito de ler a Bíblia. Se olharmos para o passado, vamos ver que as pessoas não só liam, como elas decoravam os versículos. O pastor Rosivaldo Araújo, comento sobre ele neste vídeo. Ele parou de ler a Bíblia quando ficou cego, mas ele tinha muitos textos da Bíblia decorados. A leitura da Bíblia não é importante só para alimentar o espírito e para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne, ou seja, a palavra de Deus. Tem um filme chamado O Livro de Eli. É um filme antigo, ele é secular, mas o ator principal é Denzel Washington, que é evangélico, filho de pastor. E o filme gira em torno de um tempo em que ter Bíblia vai ser uma raridade. E aí muitos podem pensar, mas hoje a gente tem Bíblia na internet. Só que no mundo todo já se falam em regular a internet. Você acha que regulando a internet não vão proibir aplicativos bíblicos? Já se fala aqui no Brasil de prender pessoas que falam textos bíblicos que desagradam a eles, mesmo dentro de uma igreja e dentro do Brasil, um país que tem até então liberdade religiosa. Mas voltando ao filme, ele tá na Netflix, ele tem umas cenas de violência, mas aí quem não quiser ver é só acelerar.
Mas assim, vale muito a pena assistir. Quando eu terminei de assistir o filme, a minha vontade era de ler a Bíblia. A palavra de Deus é muito importante também para a gente não ser enganados. É por isso que quando um pastor cai, muita gente se afasta de Jesus, porque o evangelho delas não estava firmado na palavra de Deus, estava firmado em um homem que em um momento pode ser bênção, mas que em outro momento pode falhar. Porque é humano. Eu oro para que o Senhor não me deixe falar nada errado aqui. Mas pode acontecer porque eu sou humana. Por isso que eu sempre coloco a referência bíblica para que vocês leiam. E a Bíblia é viva. Às vezes o que eu li, o Senhor falou uma coisa para mim e que para vocês vai falar algo diferente. Eu já falei em outro vídeo e vou falar novamente. Nós precisamos ter o coração aquecido e a mente esclarecida. Não devemos acreditar em tudo que é pregado. Hoje nós ainda temos acesso à Bíblia e podemos checar se o que é falado está certo ou não. Mas enquanto não tivermos mais essa liberdade, vamos ser facilmente enganados. Se todos os dias você tirar 10 minutos para meditar na palavra de Deus, você não tem noção o quanto isso vai trazer de benefício para a sua vida. E só são 10 minutos. Em 10 minutos você lê um capítulo inteiro. Que o Senhor nos ajude a alimentar o Espírito Santo ao invés de alimentar a nossa carne. Que Ele nos ajude, que Ele nos dê sede da palavra de Deus. Para que não sejamos enganados por ninguém. Que Ele nos ajude a darmos bom testemunho dEle com as nossas atitudes. Para que a nossa pregação seja ouvida. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente.